Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora mais um episódio do De Poa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. E no programa desta semana nós temos o prazer de receber Marcelo Sgarbossa, que foi vereador de Porto Alegre, é pré-candidato a prefeito pela Rede. Marcelo, é um prazer estar contigo aqui no nosso De Poa, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. É muito, assim, saber que eu estou sentado aqui num lugar que sentam pessoas que são referência na nossa cidade. Não vou citar nenhum aqui para não fazer injustiça, né? Já assisti alguns programas, assim, então foi até uma surpresa. Confesso que agora você me explicando antes de começar o programa foi uma surpresa positiva saber que é por aqui que passam mentes brilhantes, né? Humildade do Marcelo. Marcelo tem uma trajetória longa aqui na cidade de Porto Alegre e vamos falar disso também, né? Mas, Marcelo, eu queria começar, como eu sempre pergunto para os meus convidados aqui no De Poa, sobre como é que é a tua relação com a cidade de Porto Alegre, né? Pelo que eu sei, pelo que eu te conheço, tu não nasceu aqui, né? Conta um pouquinho como é que começa a tua relação com a nossa Porto Alegre. Olha, eu sou um sujeito de Lagoa Vermelha, né? Eu sou um nordestino, assim, né, do Rio Grande do Sul, é a região nordeste do estado. Para mim, Porto Alegre sempre foi, assim, né, desde que eu comecei, a gente dizia assim, que eu comecei a me conhecer por gente, né, uma expressão que meus pais usavam, né? Porto Alegre sempre foi esse lugar mítico, assim, né, tô falando isso final dos anos 80, 90, né? Era aqui o lugar das bandas, era aqui o lugar da participação popular, da referência, né? Eu sempre lembro, assim, que quando a gente estava lá numa festa, né, em Lagoa Vermelha, e chegava alguém de Porto Alegre que estava na festa, escolhia a pessoa que queria ficar, né? Porque o cara é de Porto Alegre e a mulher... E vice-versa, né? Se vieram mulheres... só o fato de ser de Porto Alegre era uma credencial, assim, parecia uma abertura, assim, pro mundo, né? Então, Porto Alegre sempre foi isso. Eu vim para cá em julho de 2000... Acho que foi um dos invernos mais rigorosos, né? Porque lá em Lagoa Vermelha é muito frio e eu passei frio aqui, para mim foi uma primeira surpresa. E vim transferido da Universidade de Passo Fundo, transferido para a PUC, né? Pensando assim, agora eu vou estudar e chega de fazer política na universidade. Mas entrei na PUC e fiz política também, né? No movimento estudantil, todas as disputas ali no DCE da PUC e tal. E ali começou a minha trajetória de militância na cidade, a partir de julho de 2000. Aí acabei fazendo um trabalho numa instituição chamado Instituto de Acesso à Justiça, fundado por um grande juiz chamado João Abílio de Carvalho Rosa, e nós trabalhávamos com os adolescentes internados na fase, né? A nossa ideia era uma ideia, enfim, não vou contar com todos os detalhes, mas foi aí que começou a minha militância nos movimentos sociais, né? Em vários movimentos, o movimento negro, o movimento LGBT, questões várias, e isso fez com que em 2008 eu me candidatasse pela primeira vez a vereador, né? Já pelo Partido dos Trabalhadores, que eu me filiei em 2005, quando estourou o mensalão, né? Eu já era um simpatizante, mas quando estourou o mensalão eu falei, agora eu vou ajudar o partido me filiando. Então eu me filiei em 2005. E aí disputei as eleições de 2008, fui bem, eu me lembro que eu fiz 300 votos a menos que a Fernanda Melchiona, né? Mas ela entrou, eu não entrei, fiquei como suplente, e aí isso fez com que eu concorresse de novo em 2012. E aí entrei como... Então, nesse tempo fiz mestrado, fiz doutorado, né? Sou advogado e tal, mas fiquei muito marcado por essa ideia do vereador da bicicleta, porque a primeira fase da minha vida, que vai até os meus 22 anos, eu fui um ciclista de competição. Competi, fui campeão gaúcho, campeão brasileiro, competi os últimos 5 anos da minha carreira na Itália, por uma equipe italiana, fiz 3 campeonatos mundiais, então eu tive uma trajetória muito forte, assim, né, de ciclista profissional. Então, já quando eu cheguei em Porto Alegre, eu comecei a me envolver um pouco com o cicloativismo, assim, eu me lembro de reuniões, mas era muito incipiente isso. E era uma época que os movimentos eles estavam crescendo ali por 2000, né? Olha, os movimentos sim, teve os fóruns sociais mundiais, num dos fóruns teve uma reunião de cicloativistas, mas isso não pegou muito, assim, estava mais ainda a bicicleta voltada para a ideia do lazer, do esporte um pouco, mas mais do lazer, né? Depois, assim, a onda cicloativista mesmo, ela começa com força. Eu não quero desconsiderar o que foi feito antes, né? Porque eu conheci essa galera lá dos anos 2000 e até um pouco antes. Mas a onda forte começa com a massa crítica, Massa Crítica é um movimento mundial, né, que começou em 1992 em São Francisco, na Califórnia, e se espraiou pelo mundo todo, né? Quase todas as grandes cidades do mundo têm a Massa Crítica. E aqui em Porto Alegre ela chegou em março de 2000, fevereiro. Eu não participei da primeira edição, mas participei já da segunda, de 2010. Né? Então, no início da outra década. Isso. Ela começou com um grupinho de 5, 6 pessoas,
depois foi aumentando, né? Ela já estava grande, assim, ela é uma edição mensal, toda última sexta-feira do mês. E aí teve aquele fato, né? Ela já vinha num crescimento. Eu acho injusto quando dizem, foi o Ricardo Neis, quando atropelou, que fez crescer. Não, ela já vinha crescendo. Aí o que aconteceu? Que com o atropelamento visibilizou mais. Quando que foi aquilo mesmo? Aquilo foi no dia 25 de fevereiro de 2011. E aí, no dia 25 de fevereiro de 2012, em Porto Alegre foi realizado o primeiro Fórum Mundial da Bicicleta, que depois foi feita uma segunda edição em Porto Alegre, em 2013. De Porto Alegre foi para Curitiba, de Curitiba foi para Medellín, de Medellín foi para o Chile, para a capital do Chile, me fugiu, Santiago do Chile, eu acabei participando, e depois ganhou o mundo, foi para o México, foi para o Peru, o ano passado foi no México, esse ano vai ser no Brasil, em Brasília, então volta para o Brasil, e inclusive a gente está numa articulação para conseguir fazer alguma atividade em Porto Alegre, ou quem sabe até trazer o Fórum Mundial da Bicicleta de novo para Porto Alegre. Tu tá falando, né, de um período que o cicloativismo, a ideia das ciclovias, né, quando a bicicleta deixa de ser um lazer e passa a ser um modal de mobilidade urbana, né, passa a ter essa visto com a importância de que é uma alternativa, de que as cidades têm que investir na bicicleta, na ciclovia. Isso vai repercutir, por exemplo, no plano cicloviário de Porto Alegre, que é quando, Marcelo? O plano diretor cicloviário ele é de 2009. 2009. Então, nesse contexto, né? E é um período que se tinha muita promessa de um futuro mais voltado para a bicicleta, em que a bicicleta seria incorporada à cidade, e isso não se refletiu, né? Até hoje a gente fala, melhor, o próprio plano ele previa 400 quilômetros de 495, isso. Né? 500 quilômetros, então, né? Isso. E no período de 10 anos... não foi feito quase nada. Não estamos nem em 100. Exato. A ideia da prefeitura é chegar em 100 até o final do ano, e a gente sabe que essa ideia de chegar em 100, há 10 anos se diz que vai chegar em 100. E agora com a ciclovia da Ipiranga, se tu desconsiderar que ela está... Estão perdendo, estão regredindo. O que tu acha que deu errado, né, nisso? Primeiro deixa eu dizer para os teus telespectadores como é bom falar com um jornalista informado, né, e que faz perguntas boas, assim, né, porque realmente essa pergunta eu nunca tinha escutado, né, a gente acaba falando muito sobre esse tema, né, mas te parabenizo, Luiz, pela tua... E tu é um cara assim, a gente foi vizinho, né, tu é um cara que caminha na cidade, e tu leva como é que é o nome do teu cachorrinho? O cachorrinho? Bilbo. Bilbo? Bilbo. Então, tu é um cara que vive a cidade porque tu caminha nela, né, tu não tá fechado dentro do... A gente acompanha esse tema desde aquela época. Claro. Então, assim, um pequeno histórico, rapidíssimo, né? Quando foi feita a terceira perimetral, esqueceram de fazer ciclovia. O Banco Mundial, financiador da obra, disse só um pouquinho. Como é que não fizeram ciclovia? Para nós continuar liberando recurso, Porto Alegre vai ter que fazer um plano diretor cicloviário. Tá? E aí nasceu, então, por obrigação do financiador, um plano. E foi um plano muito bem feito. Eles contrataram uma assessoria, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro, Logit. Eu me lembro que eu estava na apresentação do plano diretor cicloviário de Porto Alegre, que foi feito por uma assessoria de fora, não tem problema, não sou, né, xenófobo assim, acho que pode, né? Tinham pedalaram na cidade e criaram essa malha toda, né, com uma rede estrutural 1, 2 e 3. A rede estrutural 1, que deveria ser a primeira a ser feita, ela tem 127 quilômetros, ou seja, deveria ter sido feito primeiro a rede estrutural para depois fazer as conexões. Só que daí a gente sabe que não temos 120 km de ciclovia em Porto Alegre. Né? Por quê, Luiz? Porque as ciclovias em Porto Alegre, de regra, tirando algumas exceções, né, teve um momento em que a PTC ali estava com alguns estagiários cicloativistas. E aí a gente percebeu que algumas ciclovias realmente foram feitas como deveriam ser, até corrigidas algumas. Eu me lembro ali na Vasco tinha uma loucurinha ali que tu vinha pela e tinha que fazer um zigue. Aí os caras endireitaram, sabe? Começaram a pensar na lógica de quem pedala e daí começou a acertar alguma coisa. Mas de regra, as ciclovias de Porto Alegre foram feitas de modo a não atrapalhar quem usa o automóvel. E aí quando você tenta fazer um modal para a mobilidade urbana, porque veja, antigamente o que você tinha? Tinha a ciclovia lá de Ipanema, que é uma ciclovia de lazer, e eu estava até no dia da inauguração, saí na foto do Correio do Povo, né? Eu estava pedalando no dia da inauguração da ciclovia dos parques, que era o Tarso o prefeito, né? Ou seja, uma ciclovia que ligava o Parcão até passando pela Redenção, indo até a Orla, né? Mas, ou seja, ciclovias de lazer, né? Então essa concepção muda.
A partir mais ou menos desse período aí, 2010, né, vem a redução do IPI dos automóveis no governo Lula, as cidades começam a ter mais automóveis, tem um boom. Porto Alegre tinha, em 2000, tinha em torno de 200 mil, 300 mil automóveis, sobe para 800 mil em menos de 10 anos, ou seja, a cidade não é, às vezes se fala assim, não, falta planejamento. Meu amigo, as cidades não foram feitas para cada um ter um carro, né? Não é uma falta de planejamento, a cidade foi feita para ter poucos carros, né? Se tem... Bom, então vem o plano diretor cicloviário. E aí as decisões que tu nunca sabia se era uma decisão do prefeito, era uma decisão na época do Capelari, que a gente brigou muito, mas... Eterno Capelari, ficou quase 10 anos. Mas eu digo assim, ó, eu tenho saudades do Capelari, vou dizer essa frase que vão me crucificar, porque pelo menos era um sujeito que vinha pro debate, um cara leal, discordava, né? E tu sabe que pro jornalista... Tu ligava pro Capelari, ele atendia. 6 da manhã, ele atendia. ou 10 da noite ele atendia. Exato. Então, eu tenho essa saudade, né? Porque a gente discutiu bastante, mas uma discussão respeitosa dentro dos marcos da democracia, não como hoje que virou uma lacração, né? E ninguém quer mais conversar. Bom, então começou a se fazer ciclovias onde menos... Então, assim, vou dar um exemplo, Rua Ada Mascarenhas, na Zona Norte. 800 metros de ciclovia. Não liga lá, não ligava, agora tem uma ligação. Nada, lugar nenhum, e fizeram um pedacinho. Então, foram se fazendo pedacinhos onde menos atrapalha. Bom, isso não tem como fazer um sujeito... Nesse sentido, desculpa estar te interrompendo, mas eu acho que é bom a gente ter algo mais conversado, né? Essas ciclovias que foram de 800 metros, a gente sabe que são contrapartidas dos próprios empreendimentos. Exato. Né? É um condomínio que saiu, é uma renovação de uma universidade, como por exemplo ali na Nilo, né? Então, aí fazia ali na frente, né? Só que não fica, ele fazia ali na frente. Para valorizar. Ali na frente, né? A contrapartida é para valorizar o próprio imóvel, a própria obra. Só que passou os 800 metros que estavam no contrato, o problema não era mais deles, né? O poder público ele acabou não tomando a frente desse processo, Não tomou a frente. E mais, né? A lei do plano diretor cicloviário, então, ela ainda prevê um mecanismo que é se você faz uma obra, um empreendimento com estacionamentos, a contrapartida é metros de ciclovia. Então lá está escrito, a cada 100 vagas de estacionamento, 200 metros de ciclovia, certo? Então veja que curioso, né? Tu cria uma lógica de quanto mais estacionamentos tu fizer, ou seja, quanto mais tu incentiva o uso do automóvel, mais ciclovia. Então é uma lógica até curiosa, né? Sim, se não tem estacionamento nenhum, tu não faz ciclovia. Exatamente. E depois tem na lei lá que qualquer nova obra, né, ou aumento de pista tem que ter ciclovia. Foi o caso da trincheira da Anitta. Nós entramos com uma ação judicial e infelizmente perdemos no judiciário, aquelas coisas do judiciário. Está ali dito que novas obras, alargamento de pista tem que ter ciclovia e perdemos, né? Então, assim, Luiz, a tua pergunta, assim, não sei se eu estou conseguindo responder ela, né? Mas essa lógica está totalmente equivocada porque atrás, né, da decisão... Veja, todo mundo diz assim, eu falei com vários prefeitos e pessoas que, né, como eu me tornei assim, o vereador da bicicleta, encontrar... lá em tal lugar nós estamos fazendo ciclovia, né? Aí tu dizia, aonde é que o senhor fez, prefeito? No canteiro central. Ou seja, afastada do comércio, da residência, né? Então, ciclovia da Ipiranga, desde o início, feita num lugar errado. Claro que eu prefiro que tenha do que não tenha, né? Porque geralmente te acusam assim, tu tá reclamando? Pô, é melhor... Não, eu também acho que é melhor ter do que não ter. Agora, se tu faz ali no meio da pista, tu isola o ciclista. Se eu preciso ir ali na Polícia Federal, tá? Ali na Ipiranga, tá? Eu tenho que, ou vou pela calçada ali, passando na frente, ou vou lá na Zen, ou seja, ou atravesso onde não pode atravessar. Tu entende? Então se cria um obstáculo, né? Ou assim, né? Deixa eu falar bem de uma ciclovia, assim, né? A ciclovia da José de Alencar. Foi polêmica. Os comerciantes se revoltaram, fizeram ação judicial e tal. Não vi falir ninguém, né? E claro que enquanto tu não tiver toda a rede cicloviária e outras políticas de incentivo, as ciclovias não vão estar lotadas, né? Ali eu conheço bem, porque eu andava ali. Ali é perigoso para o ciclista. É perigoso. Porque ela é bem estreita, os carros passam, os ônibus especialmente passam do lado. Tem uma parte que é por cima da calçada também, né? Sim. Ali então, entre a Getúlio e a... Esse próprio exemplo que tu conseguiu tirar um exemplo de boa ciclovia, ela tem seus problemas. Boa no sentido que ela é unidirecional. As ciclovias não deveriam ser bidirecionais, como é na José do Patrocínio. Por quê? Porque quando tu faz bidirecional, tu cria uma lógica contrária ao fluxo do trânsito. Né? Deveria ser uma direção seguindo... Exato.
Então, tu vê, ó, tu tá ali saindo da tua garagem, tu motorista, da José do Patrocínio, e vem um ciclista, entre aspas, na contramão. Ele tá dentro da... Então, não se deveria fazer bidirecional. O certo é fazer unidirecional, como é na José de Alencar. Bom, agora descendo mais no detalhe da José de Alencar, claro que ela é totalmente insuficiente, até porque, assim, ciclovia não é algo que seja custoso. É uma decisão de priorização do espaço. E veja, dentro do movimento cicloativista tem pessoas que são contra a ciclovia, porque não deixa de ser uma segregação. A ciclovia é uma espécie de remédio amargo, assim como dizer, olha, como não há respeito entre as pessoas, entre o maior que deveria proteger o menor, então nós temos que botar um taxão aqui dividindo. Então é quase que um reconhecimento da falência civilizatória, assim, para ser um pouco erudito, né? Então a ciclovia da José de Alencar, ela tem essa vantagem que ela fez justamente o fluxo correto, mas criou muita discussão, né? Eu não estou entrando aqui no detalhe, os comerciantes podem ter alguma razão em alguns momentos. Tinha ali aquela parada ali na frente do hospital, ali dos táxis, né? Que foram retirados dali, eles também foram me procurar na época, aí colocaram eles no outro lado. Então, é uma discussão polêmica, não é simples, né? E quando o Fernando Haddad foi prefeito em São Paulo, que a cidade deslanchou, né, em quantidade de ciclovias, inclusive fazendo ciclovia na Avenida Paulista, eu diria para ti assim, Luiz, e para os nossos telespectadores, né, não tem mais desculpa para dizer que não dá para fazer, né? Então o prefeito Haddad teve ações judiciais do Ministério Público. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que o Ministério Público lá na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, entrou com uma ação para paralisar as obras da Avenida Afonso Pena, porque o Ministério Público fez em vez de fazer um questionamento em relação ao custo da obra, alguma coisa técnica, está dizendo o seguinte, não, ciclovia na subida e na descida não dá, porque na subida ninguém anda e na descida é perigoso. Mas é um argumento, assim, tudo no achismo, né? Vai ter mais problema, vai diminuir a pista para os carros. É um outro argumento, né? É incrível, assim, que em pleno 2024 ainda venham argumentos baseados no... E é engraçado que talvez esse mesmo cara que está fazendo esse promotor de justiça, talvez é o cara que vai viajar para a Europa e acha maravilhoso, né? Ver as cidades muito mais humanizadas, porque é disso que nós estamos falando. Não, que né? é a cidade, inclusive, assim, eu tenho a liberdade de falar isso do prefeito Melo, porque ele mesmo usa isso, né? Ele se encantou com o conceito de cidade de 15 minutos, já perguntamos para ele falou, se eu não conseguir fazer a de 15, quem sabe a de 30 ou 45, mas é algo que ele conhece e ele gosta, né? Só que Porto Alegre, e aí eu acho que a gente pode... porque assim, esse carrocentrismo da cidade, né? Ele não afeta só a questão das ciclovias, ele afeta o transporte público, que hoje está numa situação falimentar em Porto Alegre, né? Enfim, só não faliu ainda porque a prefeitura tem feito aportes na casa de 100 milhões por ano, né? E tem... porque senão, se a tarifa tivesse 6 e pouco, ele ia falir de vez, né? Porque as pessoas realmente não iam andar mais, né? Ou ficar em casa, ou pegar um Uber, se juntar com outras pessoas, enfim. Né? Mas o transporte coletivo, aí eu vou dar um programa à parte aqui, porque realmente nós temos que mudar o paradigma, assim, né? Mas é isso que eu ia perguntar, assim. Como é que tu vê uma Porto Alegre, e aí já entrando na questão de pensar o futuro da cidade, que não seja tão carrocêntrica? É possível que a cidade não seja tão carrocêntrica assim? É possível, mas não é fácil, né? É enfrentar uma cultura. Se você olhar no meio da manhã, no começo da manhã, no final da tarde, você vai ver aquela situação de uma pessoa por automóvel. Eu estou morando agora lá na agronomia, então sofro, entre aspas, assim, a questão do congestionamento da Bento na ida e na volta, né? Então, consigo, digamos assim, sou também vítima, se eu estou de carro, né? De ficar ali, vítima é uma palavra muito forte, mas ficar ali preso no congestionamento junto vítima com... e culpado. E né? culpado ao mesmo tempo, exatamente, né? Tanto que eu comprei uma moto e uso a bicicleta, mas estou usando menos. Já faço aqui uma confissão antes que tu não me provoque essa confissão aqui, tá? Bom, como que tu faz isso? Não se você perceber assim que esse debate já foi feito em outros lugares e se avançou dentro de uma lógica de priorizar os espaços para a maioria das pessoas. E a maioria não está andando de carro, está andando de ônibus, certo? Por que um sujeito lá em Amsterdã vai de bicicleta para o trabalho? Porque se ele for de carro, não vai ter onde deixar aquele carro. Ou se ele tiver onde deixar, vai custar, sei lá, 50 euros por hora, entendeu? É absurdo, é uma coisa que não é feita para tu não ir de carro. Não é, portanto, por um altruísmo, não tem isso, assim. O holandês, ele vai porque ele está preocupado com o meio ambiente. Não, é porque é um inferno tu ir de carro.
E se ele, tu não tem. Se ele ama a bicicleta, ele aprendeu a amar, né? Ele aprendeu a amar, e é maravilhoso. Eu tive lá em 2017, assim, cara, é maravilhoso tu ver as crianças indo pra escola, assim, né? Uma atrás da outra, parece que, sabe que lá na Holanda tu tem que aprender a andar de bicicleta e a nadar, né? Porque o país é mais baixo do que o mar, então, né? E andar de bicicleta. E, cara, é fantástico, é fantástico. Olha só, uma coisa que é fantástica, assim, é sinaleiras pros ciclistas nas ciclovias, tá? Ela abre e fecha, ela abre 20 segundos, fecha e abre de novo. Ou seja, tu não tem essa de parar e ficar 1 minuto, 2 minutos esperando abrir. Porque ela abre e fecha rápido, entendeu? Então, te tira aquela angústia, assim, de tu ficar ali, ainda mais se não tem cronômetro, né? Que tu fica ali e tu não sabe, pode demorar mais 1 minuto, mais 2, mais 3, né? Essa, Luiz, foi uma briga que também, o Capelari, nós nos enfrentamos de faca, né? Usando, que foi o tempo de sinaleira para os pedestres, né? Tu deve lembrar, não sei se tu... Eu lembro bem, né? Nós propus, né? Eu vou fazer uma fala assim, eu sei que é um assunto, a gente propôs mais tempo de travessia para os pedestres, porque tinha sinaleiras em Porto Alegre que duravam 7 segundos. Tu olhava, as pessoas chegavam na metade e não conseguiam mais atravessar. E propusemos um projeto de lei, veja, eu digo isso sendo da área jurídica, com doutorado, mas não quero dar carteiraço aqui, eu sei que não deveria ser por projeto de lei, mas chega um momento em que tu vê que o executivo não consegue mudar a lógica, então tu pauta na Câmara. Pautamos e foi aprovado, aumentando o tempo de sinaleira para os pedestres em Porto Alegre. E aí nós descobrimos, já antes disso, que a IPTC calculava, olha só essa visão carrocêntrica, né? Calculava o tempo de travessia com base na velocidade de caminhada dos pedestres. Só que existe uma escala internacional, né, que se entende consensual entre os técnicos, qual é a velocidade de caminhada das pessoas. Então, o homem adulto caminha 1,2 metros por segundo. Depois vem a mulher adulta. Depois vem o homem, depois com idade. Chega até o ponto assim que o homem com mais de 85 anos, a média é 0,62 metros por segundo. E é para esse que tem que ser calculado. É óbvio. Né? É óbvio, a cidade tem que ser para os mais lentos e não para os mais rápidos. Então a PPTC, se é que calculava para alguém, calculava para os mais rápidos, né? E aí, olha só, eu chamei isso a vingança tecnocrata do Capelar. Eles, aprovada a lei na Câmara, foi para a sanção do prefeito, acabou sendo sancionada por silêncio do prefeito, eles disseram que foi culpa do estagiário lá na época, e veja, tô aqui criticando o Fortunati, que hoje é um parceiro da Frente Ampla. É um parceirão da Frente Ampla, tá? Mas veja, mesmo nós discutindo sobre isso no modelo de cidade, nós estava dentro de um debate democrático, e não de um debate como é hoje, baseado no ódio e na intolerância, né? Então só fecho aqui, mas depois vamos falar mais, né? Bom... E aí virou lei, né? E virou lei. Aí o Capelari resolveu fazer um teste. Só que olha o que ele fez, isso é bem importante, né? Porque a cidade parou, Luiz. Eu acordei, eu boto meu celular no silencioso, né? No modo avião, eu botava no silencioso na época. Acordo às 7h15 da manhã, 7h20, 40 ligações não atendidas. Falei, ué, possível? Deu algum pane aqui, né? Aí quando eu botei no modo... A imprensa me ligando, vereador, por que o senhor propôs isso? Ou seja, primeiro que não era eu que estava fazendo o teste, era o executivo que não tinha me avisado que ia fazer o teste. E o teste, olha como eles fizeram. Por isso que eu chamei de vingança tecnocrata. Porque quando foi aprovado na Câmara, o Capelari já saiu dizendo isso não vai dar certo, vai trancar a cidade. E ele fez trancar a cidade. Acho que tu tinha que pedir... Capelari, se tu está ouvindo, tu tem o direito de resposta aqui. Faz o Luiz te dar o direito de resposta. Eles tiraram tempo do verde do motorista para passar para o pedestre, não precisava. Era só que o que tu deveria ter feito era quando fechava para o motorista, dava mais tempo para o pedestre. Mas a hora que tu abrisse o verde para o motorista, tu garantia o tempo de sempre. Se era 40 segundos para o motorista, para tu formar aquela onda verde que eles chamam, né? Ou seja, forma um pelotão de automóveis que vai encontrando 2 ou 3 sinaleiras à frente. Deveria ser assim, porque aqui Porto Alegre é uma loucura, né? Às vezes aqui só na perimetral funciona de verdade. Porque na Ipiranga tu vai de uma em uma e parando em todas, né? Na Zen é o pior, na Zen é o contrário, né? Uma abre, outra fecha. Exatamente. Então eles tiraram, e aí o que aconteceu? O pessoal abriu o verde, eles arrancavam, só que já fechava. E aí... Né, como a gente se acostuma com os tempos da sinaleira, passando todo dia, acabava trancando os cruzamentos. Depois daí a gente fez um pedido de informações, né? Bom, daí eu fui crucificado até... Hoje eu já não escuto mais, mas por uns 2 ou 3 anos eu encontrei pessoas que diziam, tu foi o culpado, eu perdi uma consulta, não sei o quê, não sei o quê. Sabe o que eu me lembrei na época? A minha avó, né, lá em Passo Fundo, foi morta atropelada. E eu pensei o seguinte, cara,
eu dedico a minha avó esse dia, foi dia 29 de abril de 2014. O dia que nenhuma pessoa morreu atropelada em Porto Alegre, porque a cidade foi trancada pelo Capelari, pela IPTC, né? E bom, foi ruim, né? Eu não queria esse teste, foi um teste errado, depois eles admitiram oficialmente. Para não dar certo. Para não dar certo, para poder dizer, olha aí, ó. E aí o pior era isso, né? Que virou isso um pouco a política, a disputa de narrativa. Mas Capelari, né? Porque o vereador lá, o Esgarbosa, tal, aprovou a lei, nós tivemos que fazer um teste. Só um pouquinho, né? Me consulta então como é que é e diz como é que foi esse teste. Depois um agente da IPTC, que eu não vou revelar o nome, disse, Marcelo, nós recebemos uma ordem no rádio naquela manhã que nós não deveríamos interferir nos congestionamentos. Entendeu? Então era para ferrar mesmo, né? E o culpado foi o vereadorzinho lá que tentou... Não, eu acho que até hoje tá consagrado que o teste foi feito para dar errado. Né? Bom, mas eu confesso o seguinte, eles, sem admitir, porque daí nós encaminhamos para o Ministério Público uma lista de sinaleiras que nós entendíamos que eram... E o Ministério Público abriu lá um expediente e, junto com a IPTC e tal, e eles aumentaram alguns tempos. Hoje eu já não encontro, pelo menos, mais sinaleiras com 7 segundos, sim, como tinha na época. Então, digamos que alguma coisa adiantou. Silenciosamente deu certo. Marcelo, eu queria te perguntar agora, tu já tocou no assunto da Frente Ampla, né? Tu é pré-candidato pela rede à Prefeitura de Porto Alegre, mas principalmente, né, tu tem feito um movimento desde o ano passado em prol da Frente Ampla, né? E queria que tu explicasse pra gente o que é esse movimento, para quem não conhece, provavelmente algumas pessoas conhecem, né? O que é esse movimento, quem tem feito parte desse movimento? Tá, Luiz, muito obrigado pela pergunta, porque infelizmente hoje algumas pessoas estão formando a sua opinião só com o que leem, só com notícias, então talvez aqui eu consigo, né? E estou à disposição para quem quiser, né, saber mais. Primeiro que a Frente Ampla, né, o que eu defendo, inclusive me faz estar pré-candidato a prefeito de Porto Alegre pela Rede de Sustentabilidade, eu posso dizer que é digamos assim, essa iniciativa ela parte a partir de 2017, quando o Robaina, um dos líderes do PSOL, vem para a Câmara Municipal. Né? Eu era da bancada do PT, Robaina da bancada do PSOL, e ali nós começamos a jogar juntos. Por quê? Porque a partir de 2017, da legislatura que começa em 17, eleita em 16, né, nós, do campo democrático, popular, pode chamar de esquerda, enfim, né, fomos totalmente alijados da Câmara, dos espaços de discussão, inclusive dos cargos que nós tínhamos direito pela proporção. E nós nos unimos. PT e PSOL fizeram agora me fugiu o nome, mas um bloco partidário. Ou seja, nós casamos, eu sempre brinco assim, né, nós casamos antes de namorar. Nós não tínhamos namorado, né? Mas nós casamos para poder sobreviver naquele plenário e naquela Câmara. Tá? Essa boa relação minha e dos companheiros do PT com o PSOL na Câmara não refletiu fora do PT. Fora do PT ainda havia uma mágoa muito grande pelas posições da Luciana na questão da Lava Jato, na forma como a Luciana e o Raul Ponte, de uma certa forma, se enfrentaram nos debates na eleição de 2016. Então tinha ficado essas mágoas. Mas lá na Câmara, nós estávamos jogando juntos, fazendo ações juntos, reuniões juntos, era um outro momento da história. PT e PSOL estavam juntos. Eu fui líder do PT, fizemos reuniões com o PDT, enfim, estava um outro momento da história. Né? Chega em 2020 e eu defendo em 2020 que o PT deveria apoiar Manuela e o Pedro Ruas poderia ser o vice da Manuela. Marcelo, mas e onde ficaria o PT? O PT ficaria num conselho político com Olívio, Tarso e Raul, 3 ex-prefeitos vivos, os 3 ex-prefeitos vivos, Pedro Ruas e Manuela. Esse seria o conselho político que faria campanha junto, visibilidade desde a campanha caminharia junto e exercitaria o governo, Manuela prefeita, dentro de um conselho político. Falei isso, inclusive, para a Manuela, né? Lá numa reunião no antigo Estúdio Clio, né? Hoje Casa Anverso, né? Que foi lançado agora a carta aí pela cidade, né? E eu disse, Manuela, e tu fica subordinada a esse conselho, né? Você será prefeita, mas junto com esse conselho, com maioria do PT, né? Bom, o que aconteceu, né? Miguel Rosseto decidiu ser vice. E, nos últimos dias do prazo para inscrição dos nomes para vice, o meu grupo político na época disse, Marcelo, já que o PT não está abrindo mão, né, comprando essa ideia que nós defendemos, te inscreve no processo. Consultei Olívio Dutra, Olívio disse, é bom, Marcelo, tu é um quadro do partido, te inscreve. E ali eu me inscrevi.
e disputei com o Rossetto a vaga de vice da Manuela. Uma disputa que acabou não acontecendo, porque a executiva municipal acabou delegando para o diretório a decisão e tirou a possibilidade dos filiados, que no caso eram 550 delegados, decidirem quem seria o candidato a vice. Aí eu acabei retirando a minha candidatura porque achei que não era democrático 40 pessoas decidirem, né, pelos 550 que já eram delegados, né, já não era voto direto. Então, para um partido como o PT, que não é para ter, que é para ser um partido democrático, eleição direta e tal, me parecia, então, eu retirei a candidatura. Por que eu digo isso? Né? Porque eu, então, já ali defendia uma frente de esquerda. Inclusive, a gente criou um movimento em Porto Alegre chamado Esquerda Unida em Poa, que, para quem quiser conferir, temos um grupo no Facebook com em torno de 5 mil pessoas que espontaneamente fizemos reuniões no Ocidente e tal. Então a ideia era, infelizmente, a Fernanda, né, vendo que estava a chapa fechada, lançou essa candidatura a prefeita, Manuela também candidata a prefeita. Por mais que a Fernanda tenha apoiado a Manuela no segundo turno, esse apoio de últimos 30 dias é um apoio que não dá tempo, entendeu? O bom é estar juntos desde o início e muito tempo antes, tá? Então, fechou o capítulo 2020, perdemos a eleição, Manuela Dávila não é prefeita, sem conselho político, sem nada. Vamos andar agora, né, para o ano passado. O ano passado, Luiz, quando eu ia voltar a ser vereador, eu anunciei publicamente que, para dar o exemplo dessa união necessária numa frente ampla, eu faria um mandato, não um mandato coletivo, mas um mandato pluripartidário. E eu fiz, né? Uma pessoa do PSOL, Atena Roveda, uma trans do PSOL, fazia parte do mandato, o pessoal da Juventude do PDT, né, o João Della Torre, e mais, né, o João Della Torre estava lá, que é um cara da Juventude do PDT, o Paulo Nascimento, que é da Rede Sustentabilidade, o Antônio Elisandro, ex-presidente do PSB, e, para minha surpresa, Fortunati, com quem eu vinha conversando, entendendo se ele estava mais Melo, mais para cá, mais para lá, e Fortunati diz, não, Melo, que foi meu vice-prefeito, não é mais esse Melo de agora. Melo de agora está aliado com o bolsonarismo, então estou fora. Não, e se ele está fora, tem que estar conosco. Né? Eu acho que Lula deu a grande lição, né, ao trazer o Alckmin para ser o vice. Né? Ou seja, sim, nós estamos num momento da história que o campo democrático, popular, progressista, não golpista, né, ele tem que estar unido. Né? Então eu que fui um adversário político do Fortunati, fui um vereador de oposição. Até nessa própria história que tu contou. Exatamente. Essa e outras. Eu convidei o Fortunati assumiu a chefia do meu gabinete, né? Bom, e nós lançamos a ideia de um movimento em favor de uma frente ampla em Porto Alegre. Nós estamos só fazendo o que o Lula fez, basicamente, né? Lançamos esse movimento fez em 2023 mais de 30 atividades. Convidamos os outros partidos. Esse movimento nasceu durante uma oficina do Fórum Social Mundial. Foi o pessoal da Rede Sustentabilidade que propôs uma oficina chamada A Necessidade da União do Campo Democrático contra o Avanço do Fascismo, alguma coisa assim. E lá estavam 5 partidos, né? Alguns não vieram, não vou citar aqui os nomes, alguns não vieram. E depois continuaram sendo convidados e se negaram a sentar. Então, telespectador, o que tu faz quando um ano tu passa convidando para sentar junto contigo e se nega? Certo? Nosso movimento teve 30 atividades, 2 grandes seminários, um seminário com um professor do Chile, né, que veio falar da experiência do Chile, toda a questão que, né, o avanço deles depois da derrota na reforma constitucional com o Boric, né, o avanço progressista e depois a derrota. Então, depois fizemos uma reunião, fomos até o Uruguai numa reunião da Frente Ampla, e convidamos, eles vieram aqui numa atividade nossa, num dos nossos seminários, que foi lá na Câmara Municipal. Ou seja, nós exercitamos ao longo de 2022 aquilo que esses partidos todos... Quem são esses partidos todos? Vamos dar nome aos bois, né? Os 5 partidos das 2 federações, ou seja, PSOL, Rede, PT, PCdoB e PV, PDT e PSB. No mínimo, esses 7 partidos deveriam estar juntos, fazendo atividades, ouvindo a cidade. São partidos que estão juntos no governo federal. Bom, se falar em governo federal, aí abre muito mais, né? Sim, dá para botar aí, eu colocaria também Avante, bom, União Brasil está no governo federal e tantos outros, né? Mas eu diria pelo menos, eu não quero excluir ninguém, mas pelo menos esses 7 têm uma identidade. Veja, temos divergências, é óbvio, né? Vários me cobram assim, mas tá no governo Leite. Pô,
Tá. Bom, então se tu quer só os puros, não é só nós, né? Ou nem nós. Ou daqui a pouco só fica você, ou se tu é muito crítico, nem você fica, né? Puro, cada partido lança seu candidato. Exato, né? Exatamente, né? Então, esses 7 partidos, alguns vieram nessas atividades, outros não, né? Outros não. E no final do ano, né? Terminando o ano, eu acabei saindo da Câmara, não vamos entrar aqui no tema, né? Acabei saindo da Câmara, mas o movimento continuou. Certo? Bom, aí chegou o momento da minha escolha do partido, né? Fui convidado por vários partidos e a rede me convidou para entrar nos seus quadros e me fez um convite. Marcelo, nós fomos o partido que lançamos a ideia da Frente Ampla lá no Fórum Social Mundial. Sim. E nós, para ter uma voz que fale sobre Frente Ampla e que fale de forma, digamos assim, central na questão ambiental, nós te convidamos para te lançar pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, né? E eu aceitei, porque acho que, sendo pré-candidato a prefeito, consigo ser uma voz mais forte. O movimento continua com a sua autonomia. Continua lá, tem reuniões semanais, tem, sei lá, o seu grupo de WhatsApp, como todo o movimento, tem uma página no Instagram, Pró Frente Ampla, quem quiser acompanhar. Fortunati, não sei se tu ia me perguntar, Fortunati é o elemento mais ativo desse movimento, vai em todas as reuniões. No dia que a gente grava o programa, na véspera, ele formalizou a sua entrada no PV, né? Exatamente, a Regina, sua companheira, né, formalizou no PV, ele formalizou também, sempre disse que não é candidato, né, acabou se filiando ao PV, assim, estou dizendo isso pela minha relação com ele, Sim. Pelo que entendi, por um apoio à Regina, né, mas independente aonde ele estiver filiado ou não estiver filiado, realmente é um sujeito que está caminhando conosco, né, e eu acho incrível, Luiz, que quando ele aceitou ser meu chefe de gabinete, eu fui criticado por muitos companheiros e companheiras da esquerda, dizendo, Marcelo, olha só, bom, agora ele senta com o PSOL, está sentando com a Maria do Rosário, está sentando com o PT e a Cris. Eu queria te perguntar, Marcelo, assim, porque assim, na vida a gente mede sucesso de diversas formas. Uma medição é quando a gente alcança o nosso objetivo principal, que é, eu quero uma frente ampla com 7 partidos. Esse talvez fosse o sucesso principal Exato. Dessa proposta. Mas nem tudo na vida são verdades absolutas, né? Nem tudo a gente pode ser isso ou nada, né? Tu acha que esse movimento, que é um movimento que, digamos assim, tem uma adesão popular, que é difícil que tenha uma adesão tão firme assim dos partidos, porque a gente sabe que se todo mundo pensasse igual, tava todo mundo no mesmo partido, né? Cada um tá no partido por um motivo, né? Tu acha que esse movimento já teve sucessos? Tu avaliaria que ele teve sucessos até agora? Bom, eu acho que assim, se você pensar na Frente Ampla do Uruguai, é um processo que vem há décadas, né? Esse de Porto Alegre. Né? Ok, esse de Porto Alegre. Primeiro, né? No nosso mandato na Câmara, que durou 10 meses, a gente exercitou isso, né? Eu tinha companheiros do PSB, do PDT, que eu não conhecia, e o fato de ser convidado, porque era essa a nossa tese. Se nós, desde o começo do ano passado, começássemos a frequentar atividades uns dos outros, como era no passado. O Olívio me confessou, o Olívio me disse, Marcelo, eu ia nas atividades do PCdoB ou do PDT. Isso, em alguma medida, continua acontecendo ainda hoje, não vou, né? Mas era muito mais forte isso, essa fraternidade de você ter um projeto comum de sociedade, né? Mas a ideia era fazer isso de forma sistemática. A partir do ano passado, a gente criou um processo chamado Porto Alegre Fala, fizemos 14 encontros na cidade toda, né? Desde as ilhas, desde a Restinga, a Zona Norte, enfim. Se nós tivéssemos escutado a cidade juntos desde o ano passado, esses 7 partidos, ou poderia ser 8 ou 9 partidos juntos, nós nos conheceríamos, nós sairíamos para jantar depois, a gente se encontraria antes, entende? Geraria uma liga, que aí o resultado disso seria a definição de chapa. Aí eu quero entrar num ponto aqui, né, Luiz? Porque a pergunta, assim, nas nossas cabeças, que são geralmente formatadas para pensar de uma forma, fica pensando assim, mas bom, se são 7, como é que só tem 2 vagas? É candidato a prefeito e vice, Marcelo, o que tu está inventando? Porto Alegre, que foi, né, a cidade que se notabilizou pela sua ousadia democrática, pode ousar de novo. E eu tenho uma sugestão, está lá nos materiais, né? Sugestão que não é minha, é da discussão. Nós podemos de novo criar uma forma colegiada de administração. Ou seja, colegiada não só de administração, como de união a partir de agora. Certo? Então, já existem os mandatos coletivos parlamentares. Por que nós não criarmos um mandato coletivo para a prefeitura? Veja, o que eu estou falando aqui é uma engenharia política.
formalmente não existiria. Uma pessoa só vai ser candidato a prefeito ou prefeita. Sim. E um só a vice ou a vice. Sim, seria uma estrutura com essa ideia do conselho político. Exatamente, um conselho político formado por uma pessoa de cada partido. E isso faria com que, já desde agora, essas 7, 8 pessoas... Por que eu digo só 7 ou 8? Porque se for 30, 40, 50, daí aí já vira Sim. uma assembleia, né? Não, Sim. eu estou falando aqui 7 ou 8. Figuras públicas que representem os seus partidos e que comecem a caminhar juntos. Aprendi isso conversando com um índio caigangue lá do Guarita, lá da maior aldeia, 8 mil pessoas lá no norte do estado. Existe eleição dentro das aldeias. Claro. E eles têm um pacto. Os candidatos só podem fazer campanha juntos. Não sei se isso funciona bem, tá? Mas enfim, a ideia é essa, né? Ou seja, vai passar nas casas pedir voto só se os outros candidatos estiverem juntos. Para nenhum ficar falando mal dos outros pelas costas. Gente, vamos imitar os caigangues, vamos fazer isso desde agora. Marcelo, mas e aí? Chega uma hora que vai ter que registrar quem vai ser o candidato a prefeito. Bom, se nós tiver esse nível de união, já vai mudar um pouco, né? Já vai mudar um pouco, ou seja... Se o pessoal do partido X sabe que não vai estar por X ou Y motivos como prefeito ou vice, mas vai estar num conselho político. Sim. Um conselho político que daí nós podemos discutir um regimento, podemos discutir como é que vai ser, se vai ser por voto, se vai ser por consenso progressivo, entende? Enfim, aí é a forma como vai administrar, podemos até pensar na proporcionalidade que fez na Câmara Municipal, então, né, não na formação do conselho, mas digamos nas decisões, enfim, aí é uma questão que está em aberto e precisa ser, né? O problema, Luiz, é que até agora esses 7, ou que poderiam ser 8 ou 9, sequer sentaram na mesma mesa. Né? Sequer sentaram para discutir isso, entende? Isso é grave. Tem uma novidade que, se não digo que é para ser celebrada, mas uma novidade que dá para considerar que é histórica, né? Nós vamos ter pela primeira vez 5 partidos, né? Desde 2004, quando se perdeu a eleição, nunca tivemos uma aliança de partidos da esquerda de 5 desses partidos. Nós vamos ter pelo menos as 2 federações juntas nesse ano, né? Pelo menos tudo indica que teremos as 2 federações, que são os partidos que tu citaste, PT, PCdoB, PV, por parte da Federação Brasil da Esperança, e PSOL e Rede, por parte da Federação PSOL e Rede, né? Que não tem um nome específico. Né? Exato. Tudo indica que vamos ter essas 2 federações juntas, né? Já é um fato que foi construído como uma novidade para essa eleição. Construído como? É eu que te pergunto. Não. A minha pergunta já vem... Vejam só. O Partido Verde lançou Montserrat Martins pré-candidato a vice-prefeito. E está lá na federação junto com o PCdoB e com o PT. Será que o Partido Verde acha que está fechada a chapa? Eu acredito na seriedade do Partido Verde e do Montserrat Martins que se lança. Ele quer abrir o debate sobre uma frente ampla. No seu lançamento da sua pré-candidatura a vice-prefeito, a fala do Montserrat, que eu infelizmente tive um problema de saúde e na hora não pude ir, mas foi uma fala, ele convidou representantes do movimento pró-frente ampla para estarem lá propositalmente, porque Montserrat Martins e o PV defendem uma frente ampla. Eu não quero falar em nome, não tenho procuração aqui para falar em nome do PV, mas isso está colocado, tanto que a candidatura dele está colocada. A Rede Sustentabilidade, estando na federação com o PSOL, lança o meu nome como pré-candidato a prefeito, motivado por a questão ambiental e pelo tema da Frente Ampla. Eu acho que digamos assim, a manifestação mais clara de que desses 5, 2 querem conversar, inclusive lançando publicamente pré-candidaturas. Então eu já não diria que são 5. Eu já diria que são 3. Se a tua fala, Luiz, está dizendo que estão fechados, eu diria que não. E o PCdoB, Marcelo? Bom, o PCdoB tem uma lealdade, né, pelo apoio que recebeu do PT na candidatura de 2020. Estou falando aqui, não tenho procuração do PCdoB, então é um pouco constrangedor lançar uma pré-candidatura quando teve a Manuela como candidata apoiada pelo PT nas eleições de 2020. Mas eu acho que valeria fazer essa pergunta para o PCdoB se está tudo bem. A primeira atividade que houve lá na Lomba do Pinheiro, o PCdoB não estava na reunião. Assim como grupos do PSOL não estavam na reunião, assim como grupos do PT não estavam. Nós, do Movimento Pró Frente Ampla, fomos lá na primeira atividade da pré-candidatura Tamires e Rosário. Né? Então, veja, eu não estou aqui fazendo água, eu só estou dizendo que nós temos que ganhar essa eleição. Sim.
Então a aliança tem que ser para valer e tem que ser fruto de sentar na mesma mesa e construir as atividades, construir a nominata a partir de um conjunto de conversas. Então, repito, o mais grave aqui é que não querem sentar na mesa para conversar, meu telespectador. Eu te pergunto o seguinte, fazendo o papel de advogado do diabo. Também é um pouco utópico a gente imaginar, conhecendo as personalidades que compõem os partidos em Porto Alegre, como eu conheço, como tu conhece, imaginar que em algum momento vai sair uma construção que agrade a todos. Isso não vai acontecer. Né? Porque não, por mais que a ideia do conselho político fosse adotada, a gente sabe que são sim 2 vagas e que todo mundo quer estar representado. Vamos lá que eu tenho uma outra ideia, que não é minha. O PSOL levantou em 2020 a ideia de uma primária. Não foi respondida essa carta do PSOL. Acho que eles fizeram uma carta escrita mesmo, ou pelo menos publicaram, não foi respondida, certo? Bom, passamos 2020 e deu no que deu, né? Tá aí Melo, prefeito da cidade. O ano passado, PSOL falou novamente em primárias. Manuela também falou em primárias. Não foi atendido, não foi respondido, né? Se deixou o tempo passar para depois não ter tempo para fazer, ou seja, né? Tá bem, não dá mais tempo de fazer primárias, ok. Bom, mas agora nós temos pesquisas, que não precisam ser essas que estão sendo divulgadas. Pode esses 7 partidos, ou 8 ou 9, enfim, contratarem um instituto de pesquisa daqui 1 mês, 2, e fazerem a seguinte pergunta, um instituto de pesquisa que todos confiem, se não confiem, né, bom, daí não tem como ter uma relação se não tem confiança, mas enfim, acho que dá para achar um instituto que tenha, né, não uma pesquisa que é para sair para fora, é para uma pesquisa interna. Acho que os partidos têm direito, são partidos, né, dentro de uma democracia, mas eles podem fazer uma pesquisa para consumo interno, né, ou nomeiam um observador, enfim, eu não estou aqui, né, querendo métodos para minimizar, né, Bom, e a pergunta é, entre X e Melo, entre Y e Melo, quem tem mais chance de ganhar? Tá feita a chapa. Tá feita. E quem não ficar nessas 2 respostas, de vice e prefeito, tá no conselho político. Luiz, olha o que eu estou dizendo. Eu cheguei a fazer, em 2020, não circulou, tu não viu isso, né? Mas quando eu dizia dentro do PT, ou para alguns petistas, que o vice podia ser o Pedro Ruas, por que eu dava o nome do Pedro Ruas? Para não ficar assim o PSOL. Não, o Pedro Ruas, que eu acho que tinha um bom trânsito dentro do PT, né? Talvez outros nomes não tanto, mas o Pedro Ruas sim, né? E aí eu comecei a notar que as pessoas diziam, Marcelo, mas daí o PT vai... Onde é que fica o PT? Eu fiz um card, né? Uma montagem assim muito, né? Que era a Manuela, Pedro Ruas, Olívio, Tárcio e Raul. Tá? Essas 5 pessoas, um fundo vermelho, a estética petista, né? E daí eu mostrava o cardzinho, né? No meu celular, a pessoa, e eu dizia, o PT desapareceu? Daí a pessoa olhava e dizia, não, aqui tá o nosso partido. É isso que eu estou falando, aqui está uma imagem que simboliza. Então, para agora, 2024, 7 pessoas, né? Podemos falar o nome aqui, Juliana Brizola, estaria nesse card, entendeu? Sei lá, se o PSB, Vicente Bogo, que foi candidato a governador pelo PSB, não sei se ele ou outro, só estou dando o nome aqui para não ficar tão aéreo, entendeu? Bom, se é a Maria do Rosário junto, bom, é a Tamires ali, ou seja, 7, 8 pessoas. Esse é assim que nós vamos caminhar. Eu estaria ali pela rede, eventualmente, entendeu? Monserrat Martins pelo PV. Monserrat Martins pelo PV, entende? Pelo PCdoB, uma das mulheres, a Dayana, a Bruna, a Manuela, enfim, né? Isso ajudaria muito, por quê? Porque dá uma ideia colegiada, e eventualmente se há rejeições na Juliana, na Rosário, no Vicente Bogo, no Marcelo, né? O fato de você estar ali junto com outros é uma forma de reduzir essa rejeição. É mais inteligente, é mais competitiva uma chapa assim. Deixa eu te perguntar, então. Isso talvez seja uma construção para o futuro, tá? Eu pessoalmente... eu não dou como isso. Falar isso, Luiz, me desculpa, que tem gente aqui do nosso campo dizendo assim, a eleição está perdida. Eu digo não. Eu não vou dizer isso. Não está perdida, só que nós precisamos urgentemente sentar. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer o seguinte... Provavelmente nós vamos ter uma estrutura tradicional nessa eleição. Né? Enfim, independente se são os nomes que estão apresentados da Rosário e da Tamires, se vai ter outra formação da chapa, a gente vai ter a imagem da campanha vai ser uma chapa tradicional, provavelmente. Mas vamos trabalhar com esse cenário. O que impede de ter uma aliança que trabalhe junto, de as pessoas que... Porque assim, como tu disseste,
quando se perde, todo mundo perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Ninguém vai... Exatamente. Todo mundo que compor esse conselho político, bom, até o PDT e o PSB, de alguma maneira, tem alguma participação no governo Melo, né? Não, eu não tenho procuração, sempre eu digo aqui. Eles não estão no governo Melo, né? Pode ter pessoas que são filiadas, sim, né? O vereador que é filiado indicou... Mas várias questões juntas. Mas são dois partidos, sim, em disputa. Claro, né? Sim, mas né? Não era isso que eu queria... O ponto é o seguinte... Essa construção, numa etapa, ela também pode acontecer no período de uma campanha tradicional. Né? A gente sabe, como tu disseste, o PCdoB teve apoio lá atrás, teve agora. Tu tem ferramentas políticas tradicionais para compor, né, uma aliança no modelo tradicional. Tanto é que, enfim, o prefeito Melo vai ter 10, 12, 13 partidos na sua base e vai ser ele e alguém do PL, isso já se sabe. Que também gera uma série de atritos lá no campo da direita, né? A gente viu o arranca-rabo que saiu entre o PP e o PL agora, porque esses partidos também querem estar candidato a vice-prefeito. Então dá uma exclusividade da esquerda desse problema. Claro, óbvio, claro. Enfim, historicamente... Ser humano. Enfim, o PSDB está ali, não sabe para onde vai, né, na disputa para prefeito. Então tem esses problemas de composição, né? O que falta para mobilizar a cidade? Mais do que os 7 partidos. Mobilizar a cidade... para a necessidade de fazer esse enfrentamento com o prefeito Melo, de dizer, bom, os partidos de direita, né, o que eu costumo chamar aqui de consórcios de partidos de direita, tiveram 5 oportunidades já, né? Como é que a gente faz esse questionamento e mobiliza esse campo progressista expandido, digamos assim, ou aquele independente que pode votar no Melo, mas pode votar no campo progressista também. Como é que se mobiliza e faz uma campanha que seja de fato plural para derrotar o prefeito Melo? Ok, então... Eu acho que a grande chave seria ter feito as primárias. Uma primária bem feita, uma primária em que houvesse, digamos, uma pactuação, né, da alta política, não uma primária em que um colocaria transporte para trazer gente, sabe, essas coisas. Ou seja, uma primária feita na boa política. Quem sabe, inclusive, quero reconhecer aqui, eu faço parte de um grupo, né, que é um grupo de WhatsApp, se encontra também, que é o Comitê Suprapartidário, o professor Cássio Moreira, que é do PDT, né, ele fez lá uma proposta dizendo assim, quem sabe nessa vai o partido X, depois na outra o Y, só que depois, daqui 2 anos tem eleição, aí vai outro, ou seja, ele estabeleceu ali uma proposta, né, de uma rotatividade, ou seja, vai ter chance todo mundo, guardada a sua relevância na sociedade medida matematicamente, nos votos da eleição proporcional. Então, assim, fórmula tem. Então, eu volto a repetir, o problema central aqui é que os 7, ou 8, ou 9, eu só estou querendo dizer que não precisa fechar em 7, né? Mas pelo menos os 7 não estão conversando. Isso é um problema grave. Na política, não conversar é o pior dos problemas, tá? Então, uma primária bem feita poderia ter, não é fala minha, isso a Manuela falou, a Fernanda deve ter falado, o pessoal falava, uma primária bem feita poderia energizar a cidade. Ou seja, eu disputaria lá, eu apoiaria a Juliana Brizola, tá, perdeu, tá bom, mas isso não quer dizer que eu sou adversário da Fernanda que disputou a primária. Não, agora é a Fernanda então, entende? Bom, não foi possível, né? Não foi possível. Então, o que dá para fazer agora? Eu primeiro ainda acredito e acho que nós estamos em abril. As convenções são em agosto, sim, até o dia 5 de agosto. Os 4 meses aí. Em 4 meses de chão para rolar. E agora com as filiações se definindo e tal, agora que a coisa vai acelerar, né? Dá tempo de conversar, sim. Né? Eu tinha sugerido essa questão da pesquisa, mas eu acho que se nós começarmos um processo de diálogo agora, que pode ser essas ideias que eu estou lançando aqui, elas são só um exemplo de que é possível, né? Não adianta ficar... Pode ser ideias de outras pessoas. Pode ser outras pessoas, mas nós abrimos... Isso vai energizar a cidade, porque, gente, é 20 anos. Vai fazer 20 anos. Melo vai fechar, começou com o Fogaça, que eu registro, né? Um democrata, né? Uma pessoa que a gente pode ter as discordâncias nas políticas, mas trabalhava sempre dentro das 4 linhas da democracia, né? Depois, né, a política mudou radicalmente. Então, eu acho, Luiz, que pode sim, desde que haja um passo atrás de todos, né? De todos, um passo atrás para dizer, vamos sentar e conversar. Então, voltando, a minha pré-candidatura é um jeito de dizer, vamos sentar? É mais um jeito, não é o jeito, sim, né? Eu não sou o milagre, não tenho a varinha mágica na mão, né? Mas é um jeito de dizer, sou pré-candidato. Se eu sentar com a Rosário, sou pré-candidato. Ah, mas tu não tem chance. Bom, mas eu sou pré-candidato.
A pré-candidatura é quase que uma forma informal, né? Então nós estamos na mesma condição. Juridicamente, o nosso status é igual. Vamos conversar de igual para igual. Exato. E eu acho que a pré-candidatura do Montserrat ajuda nesse sentido, né? E acho que o PSOL e também o PCdoB tem que estar nessa onda também, entendeu? Porque eu digo assim, eu tenho escutado muito assim uma fala, né? Nós estamos nas ruas recolhendo assinaturas em favor do movimento pró-Frente Ampla. Luiz, as pessoas fazem fila para assinar o nosso abaixo-assinado. Por quê? Porque elas estão desesperadas. Estou falando da nossa base social, quem está com medo de privatização do DEMAI, não acreditava que o Melo teria coragem de privatizar a Crahisa e teve a coragem de fazer e fará muito mais, porque a gente já percebeu que o Melo, repito, não é o Melo lá dessa base mais militante, mais que vai votar na candidatura de esquerda ou em alguma das candidaturas de esquerda de qualquer jeito, assim. Tu sente que o Melo pode ser derrotado? Em qual? Eu não entendi bem qual é nas conversas que vocês não, quando vocês fizeram as pesquisas, quando vocês fazem esse movimento, vocês conversam com várias pessoas de vários campos da sociedade, né? Tirando esse que já é identificado com a esquerda, com o progressista. Exatamente. Tu vê que há espaço para derrotar o Melo? Veja, o Melo tem que reconhecer que é um sujeito inteligente, e coloco aqui a inteligência entre aspas. Por quê? Trabalha muito a sua comunicação e é um sujeito que caminha pela cidade. Agora, vejam, tem dois tipos do caminhar e caminhar, né? Eu posso ir lá numa comunidade, colocar um chapéu, né, que me marca visualmente, um chapéu de palha, como o Melo faz, ir lá apertar a mão de todo mundo, fazer uma fala, não, esse problema nós temos que resolver, já liga para o secretário, faz aquele mise-en-scène, como se diz, né? Sim. E as pessoas, até nas suas carências, né, percebem a presença do prefeito na cidade, porque veja, nós também circulamos nas comunidades, mas quando eu vou numa comunidade, só as pessoas que participaram da reunião ficam sabendo. Sim. Se o Melo vai lá, todo mundo fica sabendo, porque chega o carro com a sirene, com não sei o que. Então, às vezes nos criticam, vocês não estão... A gente está na base, só que não é assim, não vou chegar com um megafone, eu sou né, ex-vereador Marcelo Esgarotto aqui, né? Seria muito egocêntrico. Então o Melo chega, todo mundo fica sabendo, primeiro, né? Mesmo que ela não tenha visto o Melo, e aí ele tapinha nas costas, o abraço, porque o Melo é um sujeito, nós temos que reconhecer, é um personagem da cidade, é um sujeito que está na política há muitos anos, né? É um cara que, mesmo que ele não goste de ti, ele aperta a tua mão, né? E isso supre uma carência, né? Quase que uma carência, uma necessidade de tu dizer, o prefeito esteve aqui. Mas a pergunta que vem depois, e o que fez? O que fez? A gente percebe que o Melo tem uma política, eu diria assim, laranja de amostra, né? Faz coisas que aparecem mais, né? Por exemplo, esses tempos, a discussão do excesso de fios, né? Agora quando teve os temporais e tal. Aí ele fez um vídeo, eu não fico seguindo as redes dele, com uns fios na mão, dizendo para um cara de uma empresa, vocês vão ter que tirar esses fios aí. Cortando os cabos. Não foi isso? Vocês vão ter que tirar esses fios. E ele com os fios na mão. Não é função do prefeito ir lá e tirar os fios, né? Então é um jogo teatral para dizer que faz. E como nós estamos nessa era da pós-verdade, né? As pessoas se agarram àquela imagem ali, ou ele bota um coletinho da Defesa Civil e vai lá, né? Mas fortalecer a Defesa Civil, preparar a cidade efetivamente para os eventos climáticos que nos deram já a demonstração ano passado e que infelizmente isso não tem efetividade. Fazer as pessoas voltarem a se sentir pertencentes dessa cidade. A tua primeira pergunta, Luiz, era como é que tu via Porto Alegre? Via Porto Alegre. Eu sou da época que a música lá do Cleiton e Cleidir, deu para ti baixo astral, vou para o Porto Alegre, tchau, né? Ou seja, Porto Alegre é esse lugar do pertencimento. Como é que tu faz para pertencer a um lugar? É se tu participa dele, se tu toma decisões, mesmo que tu seja vencido naquela decisão. Então, falar em participação popular não é só um instrumento, não é só OP, não é só... É tu poder participar e tu se sentir pertencente, sabe? Eu perdi uma votação, eu perdi um debate, mas eu participei daquilo. Aquilo gera o que se chama, uma expressão que eu não gosto muito, mas capital social, né? Gera uma coesão na cidade, assim, né? Eu digo isso porque eu fui beneficiário disso. Eu fiz um mestrado na Itália porque eu era de Porto Alegre. Meu currículo foi aceito porque no final dizia, moro em Porto Alegre. Fui aceito por isso, né? Lá na Universidade de Turim. Ou seja,
Porto Alegre, ela tem essa aura, né, de participação e que acho que dá para ser resgatada, mas aí vale, né, uma volta e um passo atrás, a mesma ousadia democrática, né, que a administração popular fez em passar, né, o Raul Ponte diz que ele não decidia 1 metro de asfalto, ele passava, ele pegava lá o caderno de prioridades do AP e decidia conforme, né, conforme estava lá no caderno de prioridades. Ou seja, era uma ousadia, né, saber que o prefeito, todo o seu orçamento, a parte disponível de investimento era decidida pela população. Isso foi ousado, né, começou com o Olive, enfim, e foi adiante, né. Nós precisamos ousar de novo, e eu acho que hoje ousar de novo é um movimento, sim, de cúpula partidária, né, que é primeiro sentar, eu repito, eu sei que eu estou, né, enfadonho nesse tema, mas é um erro enorme, é um dever da nossa geração, né, agora, nos próximos dias, sentarmos os partidos do campo democrático, progressista e conversar. Mesmo que depois, daqui um mês, eu posso, né, falar para ti, Luiz, teve as conversas, não deu em nada. Não deu. Pode ser, inclusive, uma reunião sem foto, tá? Eu acho que os partidos têm direito de fazer uma reunião sem foto. Eu sei que para o jornalista é ruim não ficar sabendo, né? Mas não estou falando de uma reunião secreta, é que só que em algum momento a gente pode sentar e não tirar uma foto, ou sempre tem que ter foto, né? Que mundo é esse da espetacularização que tudo tem que ter? Vamos sentar, se não der, não deu. Mas, gente, não teve essa reunião e não está, né? Talvez não tenha. E aí, deixa eu te dar mais um dado, que para nós foi muito chocante dentro do operacional do Movimento Pro Frente Ampla, né? É que alguns entendem que uma candidatura da Juliana Brizola, ela pode ser útil para ganhar do Melo, porque ela tira votos do Melo e não da Rosário, né? Nós não entendemos, eu pelo menos, não estou falando aqui em nome do movimento, né? Eu discordo dessa posição, mesmo que os votos saiam da base do Melo, os votos da Juliana, mesmo assim política não é matemática. Então, se você não anda junto a partir de agora, né? Porque andar junto agora é mostrar um símbolo de união e que vai nos entrelaçando, né? Não é um cálculo matemático de quantos votos tu fez no primeiro turno, quantos eu fiz, depois nós nos juntamos no segundo. Se a Dona Maria e o seu João, uma de um partido, outra de outro, se agridem, né, ali pela cerca da vizinhança ali durante 6 meses da campanha, né, da pré-campanha e da campanha, não é depois em um mês que eles vão se dar as mãos, porque eles já se agrediram, entendeu? Então, mesmo que os seus candidatos estejam juntos, né, aquilo não é automático. Então, o símbolo desse momento é a união. E por isso que eu acho que o Lula nos deu esse exemplo, né, chamar o Alckmin, né, o Lula realmente é fenomenal, né, ele chama o Alckmin, um cara que foi adversário dele, que chamava ele de tudo que era nome, como se diz lá na minha terra, né? E aí quando perguntavam pro Lula, né? Bom, mas o Alckmin, né? Aí ele respondia assim, o Alckmin entra lá no PT, tá melhor recebido do que eu, né? Então a frase genial do Lula, como sempre, né? Então é o exemplo que o Lula deu já lá no primeiro mandato, quando convidou o José de Alencar para ser o seu vice, né, que era um empresário do PL, um empresário nacionalista, não ave de rapina assim do Brasil. Então é isso, é um grande empresariado pensando no Brasil, como nós temos em Porto Alegre. Nós percebemos que em Porto Alegre tem empresários que estão com o Melo e tem empresários que estão descontentes, porque o Melo é meio esse, né, ele tem uma característica muito interessante, então, ele dá uma batidinha aqui, uma batidinha ali, sabe? Então, Marcelo, porque assim, o Melo, pelo menos na aparência, ele consolidou toda a elite de Porto Alegre. Não, acho que não. Tu acha que não? Não, acho que não. Tu acha que ele não é tão forte assim quanto parece, pelo menos nesse segmento da sociedade? Não, eu acho que assim, uma das coisas que nos arrepiou foi ouvir, né, de um partido que vai ter segundo turno com certeza. Nós não temos tanta, quando eu digo nós aqui, estou falando que companheiros do Movimento Pro Frente Ampla pensam como eu, né? Nós não temos tanta certeza. Se nós sairmos rachados, pode Melo ganhar no primeiro turno, o que seria um desastre, até né? Porque aparentemente a gente vai ter poucos candidatos, né? Então, exato, quanto menos candidatos facilita resolver no primeiro turno. Exatamente. Bom, eu te diria o seguinte, né? Eu acho que há um descontentamento, porque óbvio que um prefeito, ele não é um mágico, ele não consegue resolver todos os problemas da cidade, ele escolhe prioridades, né? E Melo, como eu disse, é muito hábil na narrativa que sai para... Né? Eu não estou aqui fazendo terra arrasada, claro que todo governo tem pontos positivos e negativos, né? Mas a gente tem sofrido uma Porto Alegre que se institucionalizou e se burocratizou novamente. Vou te dar um exemplo. Na Câmara Municipal. Eu estava lá, né?
Emendas parlamentares. Hoje cada vereador tem R$1.800.000 por ano para destinar para políticas do município ou para entidades. É mais do que uma região inteira do orçamento participativo tem à sua disposição. Ou seja, tu reforçou a democracia institucionalizada em detrimento da democracia direta. E não estou aqui endeusando a democracia direta. É claro que a democracia é um processo, né? Então também tem suas falhas, os seus assembleísmos, o seu carregamento de eleitores. Não estou romantizando isso. Mas estou dizendo que quando tu transfere para um vereador mais poder do que uma região inteira do orçamento participativo, tu está dando um passo atrás na democracia. Então é disso que nós estamos falando. E Melo foi o que autorizou isso, né? Autorizou, propôs, né? Foi uma lei, inclusive, proposta pelo Cássio Trogildo. Estou dizendo aqui, já vou dizer para não vir o veneno, né? Eu votei contra as emendas, a lei que criou as emendas impositivas na Câmara. Veja, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa já nem discutem isso, né? Mas foi criado na Câmara Municipal. Ah, Marcelo, mas tu usou depois. Sim, nós fizemos uma reunião pública dizendo, foram aprovadas as emendas, eu era vereador, foram aprovadas com o meu voto contrário, e agora? E aí, numa reunião que fizemos com o pessoal da reciclagem, eles disseram, olha, nós precisamos que você nos apoie, e aí nós fizemos uma discussão e dissemos, bom, agora o dinheiro está à disposição e nós vamos aplicar, né? Vamos aplicar nos projetos sociais, nos catadores, nas hortas comunitárias, etc. Mas em nenhum momento, Luiz, deixa eu terminar com isso, né? Me convidaram para, digamos, me agradecer porque uma das emendas foi para uma instituição que comprou um forno lá para ensinar as crianças uma aula de gastronomia lá na Zona Sul, né? E a pessoa lá da instituição disse, vem vereador, foi graças à sua emenda de 10 mil. Eu falei, olha, irmã, eu até vou, mas eu vou falar contra as emendas parlamentares, né? E dito e feito, ela fez eu ir, quando eu me abriu a palavra, falei, pessoal, é o seguinte, isso aqui não é favor nenhum, não vote em mim por causa disso, isso aqui é uma coisa errada, está sendo usado, que bom que vocês estão sendo beneficiados, mas se algum outro vereador destinar a emenda parlamentar para vocês, saibam que isso não é um favor que ele está fazendo. Né? Inclusive não se sintam obrigados a votar nele, né? Então eu acho que também o nosso papel, né, poderia ser mais educativo para a cidadania do que chegar ali, né, e ser uma espécie de compra de votos com dinheiro público. Mas a gente, né? sabe que vai acontecer cada vez mais a partir dessas emendas. Pois é, exatamente. Marcelo, eu queria te agradecer muito pela participação no nosso programa vai chegando ao final, e te deixar um espaço para fazer uma conclusão. Eu diria o seguinte, né? Eu estava vindo para cá, Luiz, e lendo uma mensagem que chegou de um companheiro, né, do PT. Marcelo, mas por que tu tá pré-candidato, né? Isso aí vai divide ainda mais e tal. Eu tô pré-candidato porque eu quero ganhar essas eleições, que não precisa ser eu o candidato, né? Mas que a gente juntos ganhe essa eleição. Da forma como está colocada hoje, nós temos... Tu começou dizendo assim, mas Marcelo, não são 5 partidos, né? E eu já te coloquei aqui que 2 desses 5 têm pré-candidaturas, né? Então já não são 5, são 2 que não estão discordando de estar juntos. Ao contrário, estão lançando suas pré-candidaturas porque querem ampliar para ganhar. Para ganhar. Então, nesse momento tem quem tem humildade para sentar, que deveria ter humildade todos, né, para sentar e conversar e se unir para ganhar, ou quem acha que está bom assim. E aí, me desculpa, o risco de perder está altíssimo, né? Nem estou falando em pesquisa, mas é evidente, né? Tanto que tu me fez a pergunta como é que faz para energizar essa base social. Nós achamos que para energizar precisa a gente dar um símbolo para a sociedade, que é sentar, conversar, né? Essa carta capitaneada pelo Tarso Genro, né, e por outras autoridades intelectuais e tal, é a demonstração disso, né? Ali está escrito os princípios da Frente Ampla, né? Se fala ali na recomposição de um campo na sociedade democrático, que possa ganhar essas eleições. Ou seja, dá para adotar aquela carta como uma carta pró-Frente Ampla. Então é disso que nós estamos falando. Então, sentar já, conversar e chegar num acordo. Perfeito. É isso. Obrigado, Marcelo. E o nosso obrigado especial vai para você, que mais uma vez esteve na audiência do nosso De Poa. Eu convido a todos a seguirem, curtirem, acompanharem todas as redes sociais e as plataformas do Sul 21 e da Cubo Play. E nós voltamos na próxima semana. Um abraço a todos e até lá.